A filosofia ela só é possível porque existe relações humanas. E quando pensamos em relações humanas, pensamos também em interrelacionamentos, ou forma dos homens estarem vivendo e convivendo uns com os outros. E convivendo com outros surgem os conflitos, vontades e interesses inevitáveis e criadores de impasses, que é uma luta entre os diferentes e, sobretudo, desejos também que distinguem cada um. O indivíduo quer impor ao outro a sua vontade e, geralmente, quem vence esse conflito é aquele que está mais aparelhado, aquele que tem domínio melhor da linguagem e, sobretudo, da razão. E faz uso da boa circunstância e, às vezes, é mais forte. E, com isso, usando a inteligência, ele consegue sobrepor ao outro. Isso aí é um ato de pensar a filosofia. É como que ela é importante refleti-la e colocar em prática essa capacidade que temos de transformar a vontade dos outros numa vontade que chamamos e a transformamos em poder. Poder de persuasão, em que nós podemos persuadir as pessoas, né? Numa primeira aproximação, essa capacidade, esse poder, ele realiza ou se manifesta em ato e produzindo um aspecto importante que pressupomos a princípio oposição. Mas quando vai desenvolvendo, vai se construindo, então a capacidade de refletir e de superar aquilo que contradiz a nossa vontade, né? E até mesmo o nosso desejo, a nossa idealização. Então nós começamos a usar impor muitas vezes um modo geral ou particular, fazendo que essa potência ela determine o jogo. E então fazemos prevalecer o nosso desejo e a nossa vontade. Agora, relacionamentos saudáveis não deve ser a predominância de desejo e vontade de um, mas deve ser consenso. Esse consenso é quando nós somos capazes de refletir realmente o que é melhor para para dois, para a comunidade. E isso pode nos produzir um sentido melhor para a vida. Não podemos, entretanto, julgar que a ação do poderoso dá-se unicamente no sentido de subjugar, ou seja, tornar o outro impotente, neutralizando a sua vontade e prevalecendo a vontade da gente. Há casos bastante específicos, quando nós vamos pensar que uma ação dominadora ela pode neutralizar, empobrecer a relação, porque nós vamos anular a vontade dos outros. É o caso do totalitarismo, é quando impera-se um poder de controle e isso adoece a pessoa, porque ela vai estar sempre reforçando o seu poder de domínio. Isso subjuga a pessoa, empobrece, desqualifica a vida. De um modo geral, é um poder que age pelo convencimento, por manipulação e sobre a vontade alheias. Ao invés de agir pela neutralização das vontades, o poder age muito mais por meio de uma potência negativa, porque quando nós vamos para a transformação, como vamos tomar conjunto de vontades e tornando uma vontade, uma uniformidade, uma forma de fazermos junções da capacidade cognitiva, da inteligência de um, de outro, e fazer com que isso seja potencializado numa comunidade, numa família, o resultado será sempre melhor. E sem dúvida, quando mais de um pensa, a prosperidade e o avanço será muito maior. Ninguém consegue suprir
suas necessidades plenamente. Dependemos dos outros. É por isso que existe relacionamento, interrelacionamentos e capacidade de compreensão de que as coisas se concentram dentro de um determinado espaço, de um grupo social, e o lugar do poder é o palácio do governo, e dessa forma pode ser socializado, e ali, ainda que haja submissão, pode haver realização, porque não vai haver opressão. Ou seja, a coisa vai se concentrar para qualificar a vida. Isso é filosofar, isso é pensar melhor, isso é amadurecer a própria qualidade de vida, isso é a pessoa conseguir enxergar como pode melhorar a própria vida. Se apenas um tem o poder e os outros não têm poder algum, vai ser uma subserviência doentia. Isso não faz bem para ninguém. Repito, o tirano ele vai estar sempre desafiado a manter a tirania para estar com todo mundo subjugado a seu poder. Isso adoece, isso é ruim, isso desqualifica. E sempre haverá uma relação de desconfiança. Isso atrapalha a vida das pessoas. Se apenas um tem poder, todos os outros indivíduos não têm poder algum, é uma sociedade servil. Mas de onde viria o poder desse indivíduo? Por que todos obedecem? Aí nós temos que pensar também até onde a nossa subserviência ela é saudável, a nossa postura de humildade também. Tudo tem uma dose saudável. Existe também contraindicação para aquilo que está além da nossa capacidade de pensar. Ainda que seja uma coisa boa, muita boa intenção pode às vezes atrapalhar a vida do outro, a quem nós queremos ajudar. Porque geralmente o caminho que nós traçamos não é um caminho muito bom. E nós temos que pensar desse modo que o que garante o poder de um tirano é uma rede de micropoderes e interesses que são construídos em volta dessa tirania, dessas pessoas, e que ao invés de enfraquecer, vai centralizando. Só que vai diluindo a qualidade de vida. E ao invés de estar dando garantia, vai trazendo sempre aquele sentimento de insegurança. Porque imagine um tirano sobre uma multidão, no meio daqueles. Se pode confiar em todo mundo? Se pode confiar naquele de confiança que está perto? Se você pegar a história dos declínios dos poderios e dos poderosos, você vai ver sempre que aqueles que estavam muito próximos é que dá a rasteira, que tira a pessoa da estabilidade. Se os indivíduos se recusarem a servir, acaba o poder do tirano, mas vai criar um conflito. Uma sociedade, quando ela depende do consentimento do outro, da obediência do outro, a imposição ela não serve durante todo o tempo. Pode servir durante algum tempo. Agora, se eles não resolverem obedecer, aí nós teremos um problema muito sério, porque é a questão da fragmentação do desenvolvimento social político social. Ou seja, teremos uma queda absurda na qualidade de vida individual, comunitário e de todas as possibilidades da pessoa encontrar um sentido melhor para a vida e inclusive de um governo saudável, promissor, próspero. A Bíblia fala que o homem que tem a Deus como Senhor da sua vida, geralmente é um governo abençoado. A palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse Senhor não é sobre o espaço, é sobre vidas, pessoas. Um governante, uma pessoa que pensa, que reflete, que é um conselheiro, uma pessoa que tem capacidade de pensar a vida e pensar os relacionamentos e dar norte e direção a grupos, precisam se imbuir de uma capacidade reflexiva, estar sempre filosofando consigo mesmo e pensando
em cada ação que vai produzir, para que tenha plena consciência daquilo que estará usando para dar direção às pessoas. Eu gosto muito da linguagem, para abençoar a vida das pessoas. A filosofia é uma bênção. A filosofia, ela não traz prejuízo. A filosofia enriquece a teologia, enriquece a psicologia, enriquece a sociologia. Na verdade, essas três dimensões não existem sem o poder da reflexão. A filosofia, ela pode ser tudo, principalmente quando você quer conhecer a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não na política, mas no nível de reflexão, de liberdade, em que essa pessoa se vê de uma forma plena, numa dimensão espiritual, numa dimensão existencial, numa dimensão de esperançar para si mesmo, através daquilo que a pessoa se alimenta, que é o conhecimento, a dúvida e a ciência de que somos limitados e precisamos estar sempre pensando e agindo para nos humanizar melhor e para abençoar vidas. Deus nos convida a este relacionamento, pensá-lo porque Ele nos pensa. E louvado seja Deus pela filosofia.